Pega aí a palavra de Deus, pega aí a palavra do nosso Rei e Salvador Jesus Cristo. Evangelho de Mateus, capítulo de número 27, versículo de número 39. Diz o seguinte, e os que passavam blasfemavam dele, maneando a cabeça e dizendo: tu que destrói o templo e em 3 dias o reedificas, salva a ti mesmo, e se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros, e assim mesmo não pode salvar-se. Se és o Rei de Israel, desce agora da cruz e cremos nele. Confiou em Deus, livra-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançavam também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. Quando o Senhor Jesus, nosso Rei, o maior de todos, foi crucificado, e ali todo mundo, uma multidão completa, tanto dos que criam nele, também como os que não criam nele, os que apostavam e os que não apostavam, amigos e inimigos, toda classe de pessoas estavam ali reunidos, pessoas de todo mundo, não é? Porque o julgamento do Senhor Jesus, ele foi famoso, assim como foi famoso o batismo com o Espírito Santo. Tinha gente de toda espécie, de toda religião, tinha gente de tudo que é lugar, escribas, fariseus, amorreus, todo tipo de gente estava ali, porque era um fenômeno sobrenatural estava acontecendo ali. A morte de um homem que se dizia filho de Deus, um homem que se dizia salvador do mundo, que veio para curar, libertar e salvar. Aquele acontecimento foi divulgado em várias partes do estado de Israel, e multidões se ajuntaram, seguidores e não seguidores, apostadores e não apostadores, amigos e inimigos, todo tipo de crentes e todo tipo de pessoas que se via a outros deuses, olhando para Jesus, e zombavam dele, mandando a cabeça, fazendo sinal de reprovação, fazendo sinal negativo, e diziam: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz e salva a ti mesmo. Se tu és o Rei dos judeus, salva a ti mesmo, porque tu disse que destruía o templo e em 3 dias eu construía. Então desce, e nós passamos a acreditar em ti, que tu és o Salvador do mundo. E assim, até os que estavam presos lá na cruz com ele, olhava para ele, balançava a cabeça e se fazia um sinal de negação, dizendo: esse aí é o Salvador do mundo, esse aí é o nosso Rei, esse aí é o que veio para mudar a nossa história. Ele não livra nem a ele mesmo, como é que vai livrar a nós? Ei, Jesus! Jesus olhava e dizia: se tu és o Cristo, salva a ti mesmo e salva a nós também. Se é que tu tem poder, tu não é Cristo não, você não é Filho de Deus coisíssima nenhuma. E zombavam do nosso Rei e Salvador Jesus Cristo. E o mundo até hoje se pergunta: por que Jesus não desceu da cruz? Por que ele pelo menos não se defendeu? Por que pelo menos ele não fugiu, ter evitado a crucificação? Por que ele não lutou? Ele não era um líder perfeito? Por que ele ficou calado a todo o tempo, não se defendeu? Todo mundo chama ele de mentiroso, enganador, que ele não era filho de Deus, coisíssima nenhuma. Ele não fez nada. Por que o nosso Rei e Salvador Jesus Cristo, tendo todo o poder nas suas mãos, como ele mesmo falou, que todo o poder no céu e na terra era dado nas suas mãos, por que ele não fez ali um milagre para mostrar para aquele povo que ele tinha poder? Por quê? E todo mundo até hoje se pergunta: por que ele morreu? Por que ele não lutou? Ele não fugiu? Ele não se entregou? Ele não era o Rei? Por que ele se aceitou ser tão humilhado, sendo um líder, tão exposto, tão escarnecido pela multidão
que não entendia de maneira nenhuma uma morte tão injusta, tão zombada, tão escarnecida, como foi a morte do Senhor Jesus. Muita gente até hoje se pergunta: por que que o nosso rei não lutou? Por que que ele não reagiu? Por que que o nosso rei não fez um milagre e desceu da cruz? Por que que ele não fez cair fogo do céu? Até hoje os judeus, ele não engole esse negócio. Os judeus, eles não aceitam Jesus ter morrido de graça, porque os judeus esperam um Jesus herói. Os judeus esperam um Jesus forte, guerreiro, que vai salvar Israel e que vai lutar contra os governos da terra. E até hoje também uma falsa religião que na época de Jesus tinha, chamada os Zelotes, que Judas fazia parte. Esperava um Jesus revolucionista, um Jesus que ia balançar as nações, que ia fazer um negócio acontecer, um Che Guevara, não é? Ia tomar o poder de Israel. Os Zelotes esperavam um Jesus forte, guerreiro, um verdadeiro Superman. Os judeus esperavam um Jesus revolucionista, um homem de batalha que ia tomar posse das nações, ia dominar as nações com um braço de ferro, como diz lá em Salmos, não é? Salmos capítulo número 2, que vai dominar as nações com um braço de ferro. É assim que eles esperam Jesus. O Jesus dos judeus não é aquele Jesus fraco, coitado, que morreu lá na cruz, decepcionado, envergonhado, cuspido e humilhado. O Jesus dos Zelotes não é aquele Jesus que se entregou como ovelha de matador, não. Esse Jesus aí é fraquinho, é mole, é molenga, ele não tem força suficiente. O Jesus dos Zelotes é um Jesus batalhador, com a espada justiceira, montado no cavalo branco, e ia mostrar para as nações quem é o verdadeiro rei. E a pergunta é: por que, pastora? Por que que Jesus não desceu da cruz? Eu, quando era pequeno, que eu ficava lendo a Bíblia da minha mãe ilustrada, a Bíblia da minha mãe tinha lá os judeus, o povo batendo no Senhor Jesus. Eu não entendia, e eu ficava com raiva dos judeus. Eu metia um murro na Bíblia, metendo um murro nos judeus, porque estava batendo em Jesus. E minha mãe, quando via, ficava: meu filho, você vai rasgar a Bíblia, deixa isso aí, é só uma figura. Mãe, mas eles estão batendo em Jesus. E eu metia um murro lá nos soldados de Roma e da Judéia, porque estavam crucificando Jesus. E eu vi uma peça, não é? E eu não entendia, porque eu era criança. E eu vi uma peça da crucificação de Jesus, e Jesus levando a cruz e os soldados batendo nele. De repente, uma criança olhando aquela peça, ele não aguenta ver tanta humilhação, e na hora que Jesus cai com a cruz no chão, que ele leva 3 quedas, não é? Na hora que ele cai, um menino, uma criança da multidão sai rasgando os soldados, não é? E fica lá tentando levantar Jesus, e fica: levanta Jesus, levanta. E Jesus lá, quando olha para aquela criança, mesmo sem ser Jesus, ele não aguenta e começa a chorar. E a criança chorando, tentando levantar Jesus: levanta, levanta. E os soldados lá com chicote, mas os soldados também começam a chorar, porque não vê, ele aguenta tanto sofrimento. A crucificação de Jesus foi uma humilhação, foi um chororô, foi uma exposição dos infernos. Mas quem tem Deus no coração, ele sabe porque que Jesus não desceu da cruz. Ele sabe porque Jesus não reagiu. Ele sabe porque Jesus não fez uma reação sequer. E hoje nós vamos tirar essa dúvida: porque que Jesus não desceu da cruz e mostrou que é o Todo-Poderoso e é o Rei dos Reis. Então eu vou ler mais uma vez o versículo de número 42, amém? E em seguida eu quero que você leia bem alto e bem forte, junto comigo, para o Senhor Jesus, que diz o seguinte, ó: salvou os outros, e a si mesmo não pôde salvar-se. Se és o Rei de Israel, desça agora da cruz e cremos nele. Alguém crê na palavra de Deus aqui? Você crê que o Senhor Jesus é o maior de todos, o maior Salvador de toda a terra?
que não há outro semelhante a Ele, que o mundo pode ver Ele como fraco, mas ao nosso coração Ele é forte e poderoso, o que cura, o que liberta, o que salva, o que restaura, e o que está aqui nessa noite. Quem crê nisso aqui? Então vamos dar uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus. Enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória a Deus. Oh, glória! Diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Toma o teu assento. E a pergunta e o tema da mensagem de hoje é: por que o Senhor Jesus se aceitou ser tão mutilado, tão detonado, tão humilhado, tão cuspido, e se aceitou morrer com uma morte de cruz, uma morte mais humilhante de toda a terra, mais exposta? Aquela morte de cruz não era dada para qualquer um. Aquela morte de cruz era dada para pistoleiros, ladrões, a pior espécie de toda a terra, de gente que não prestava. Era dado a morte de cruz, porque a cruz era maldita, não é? A cruz é símbolo de maldição, e a maldição era para aqueles que faziam coisas absurdas, como estupradores, assassinos, ladrões que não tinham jeito. Então tinha a pena de morte deles, e a pena de morte era expor para a família, para o mundo, para todo mundo, que era aquilo que acontecia com quem roubava, estrupava e matava, era a morte de cruz. Mas aparecendo este homem chamado Jesus, que nunca quis o mal para ninguém, que nunca desejou a morte de ninguém, mas sempre veio perdoando, amando, cuidando, zelando, perdoando, sempre fazendo a sua parte como um verdadeiro homem de Deus, não é? E como sempre acontece, quem faz o bem, sempre o mal lhe persegue, sempre as oposições lhe perseguem, sempre a pessoa que é da luz e que procura o bem para todos, ele é mal interpretado, ele é mal compreendido, ele é mal entendido, não é? É uma pessoa de poucos amigos. A pessoa que é justiceira, a pessoa que fala a verdade, ela é uma pessoa que atrai poucas pessoas para o lado dela, porque o mundo ama mais a mentira do que a verdade, o mundo ama mais as trevas do que a luz. Então assim aconteceu com o Senhor Jesus. E os primeiros a se levantar contra o Senhor Jesus, que fazia todos esses milagres, sermões maravilhosos, um homem tremendo, um homem de justiça, de perdão e de sabedoria, os primeiros que se levantaram contra ele não foi os ímpios, não é? Ao contrário, os ímpios procuravam Jesus. Quem se levantou contra Jesus foram os próprios religiosos daquela época, aquelas pessoas que batiam no peito e diziam que era de Deus, guardador, zelador e conhecedor da Torá, pessoas que faziam coisas certas, não é? Aquele povo que estava na cabeça, enciumado por aparecer um garoto tão jovem lá do interior, um garoto tão simples, tão humilde, um garoto que arrastava multidões com sua simplicidade, sem ser preciso estar lá se amostrando, ou então nas praças gritando, sem ser preciso mostrar coisas extraordinárias, mas simplesmente com abrir e fechar de boca, o homem arrastava multidões. E os sacerdotes daquela época, os fariseus, os religiosos daquela época, começaram a perseguir Jesus, começaram a inflamar Jesus, começaram a inventar história para Jesus, na tentativa de matá-lo. E onde Jesus estava, chegavam os fariseus, chegavam os escribas, chegavam os sacerdotes, e ali ficava experimentando, e ali ficava tentando matar, barrar a caminhada do Senhor Jesus, para que ele não viesse chegar a cumprir o seu chamado. E é provado cientificamente e espiritualmente que onde Jesus estava, Satanás e os demônios se manifestavam em alguém ali e ia experimentar Jesus, assim como os fariseus e os escribas também iam lá experimentar Jesus, ia lá botar prova em Jesus, tentar matar Jesus. Jesus foi obrigado a fazer vários milagres, não é? Para poder se ocultar e sair da multidão, porque toda hora os caras estavam lá tentando matar, tentando abafar e tentando sufocar o Senhor Jesus, até que chegou um ponto que o Senhor Jesus, ele se permitiu que o matasse, se permitiu, debaixo da vontade do Pai, que ele cumpriu o seu tempo, ele se permitiu que os inimigos o alcançassem, que os inimigos pegassem ele e levassem para a pior morte de toda a terra. E qual é a morte? A morte de cruz. E como você sabe a história, pegaram o nosso rei,
Botaram os discípulos para correr. Levaram ele, julgaram, ficaram brincando entre governo e governo, entre julgamento e julgamento, brincando com a sua cara. Depois botaram um saco preto na sua cabeça, esmurraram o Senhor Jesus e, achando-se ainda pouco, pegaram uma vara e bateram na sua cabeça, batendo e dizendo: profetiza, Jesus, tu não és filho de Deus e profeta, profetiza quem é que te bate. E era assim judiando dele. E pegaram ele, levaram perante os governadores para julgar. E uma resposta que o Senhor Jesus deu foi a única resposta que deu para um dos governadores. Saiu um dos servos lá, um dos servos do governador, deu um murro na boca do Senhor Jesus e disse: é assim que tu responde ao nosso governador? É assim que tu responde ao nosso líder? E bateram no Senhor Jesus. Depois foram expostos à multidão. E de repente todo mundo começa a gritar. Quando o governador perguntou: o que é que vocês querem que eu faça com ele, não é? E disseram: crucificam, crucificam. E a multidão toda começou a gritar, dizendo: crucifica, crucifica. Como era costume naquela época, soltaram um soldado. Pilatos ainda tentou lutar por Jesus, não é? Mas mesmo assim o povo não queria. E ali soltaram Barrabás no lugar de Jesus. Soltaram um matador, um assassino, um salteador no lugar do Salvador. E prenderam ele. E aí perguntou mais uma vez: o que é que vocês querem que eu faça com este homem? Eu não vejo culpa nenhuma nele. Esse homem não matou, não roubou, não fez nada de errado. Eles apenas pregam a palavra, apenas dizem que ele é profeta. Vocês querem matar por isto? Crucificam! E o povo gritava com voz de grito de morte: mata, crucifica, é isso que ele merece. E o Senhor Jesus não falava nada, ficava olhando para a multidão, coração partido. Sabe por quê? Porque ele veio para salvar aquele povo que estava dizendo para o matá-lo. Ele veio para curar, libertar. A pior dor do Senhor Jesus foi olhar para aquela multidão e ele vê pessoas que ele curou, ele vê pessoas que ele libertou. Ele vê no meio da multidão pessoas que ele pregou a palavra. Ele vê pessoas no meio da multidão que ele ganhou para o reino dos céus. E agora está lá no meio gritando: crucifica, crucifica, mata ele. E ele fica lá calado sem poder fazer nada, não é? E como se não se bastasse, pegaram uma coroa de espinho, que cada espinho media o tamanho de um dedo indicador, maior do que um espinho de laranjeira. Pegaram essa coroa e colocaram com violência na cabeça dele. E os espinhos enfiou, que segundo os estudos que atravessaram o supercílio dele, atravessaram o couro, enfiou com violência. E para completar, ainda pegaram uma vara e ficaram aqui, coisando na coroa, cutucando, espremendo a testa do Senhor Jesus. E o sangue corria, e o rei não falava nada, nada. E como se não se bastasse, fizeram uma cruz muito maior do que ele, além do peso dele, colocaram nas suas costas. Diferente dos salteadores que mataram, roubaram, não fizeram isso com os salteadores, mas fizeram com Jesus. Pegaram ele e botaram uma cruz maior do que ele e fizeram arrastar em pleno sol quente, não é? Um sol de causticante de 11h30 para 11h40 da manhã, o sol rachando lá em Jerusalém, e botaram uma cruz ele arrastando e apanhando e cuspindo na sua cara, chamando de falso profeta, atirando pedra nele, né? Pessoas que estavam ali ao redor cuspia, chamava de mentiroso, Deus Zebu, jogava pedra nele, e ele continuou levando a cruz sem falar nada, até que pegaram o nosso rei e crucificaram o nosso rei. Enquanto ele estava lá em cima, todo mundo que estava lá embaixo, ele olhando a visão geral, crucificado, nu, rasgaram as suas vestes, só uma tanga aqui, olhando lá de cima, e o povo dizia: desce da cruz, se tu és o rei dos judeus, desce da cruz, salva os outros, salva a ti mesmo. Tu és lá Cristo, tu és lá filho de Deus, tu és falso profeta, diz que tem poder, e cadê o teu poder agora? E assim também os ladrões que estavam na cruz olhavam para ele: ei, Jesus, se tu és o filho de Deus, salva a ti mesmo e salva a nós também. Cadê esse Cristo tão poderoso que curou, salvou e perdoou, fez milagre? Faz um milagre aí para nós ver. E a zombaria era completa.
era completa. E os soldados pegando as vestes dele, eles ficaram fazendo festa lá, lançando sorte na frente do Senhor Jesus, brincando dele. E a pergunta é, que não quer calar: por que que o Senhor Jesus se permitiu isso na vida dele? Ele não era o Salvador, o Filho de Deus, o profeta maior, que tinha um poder nas mãos e do céu e da terra? Por que que Jesus, meu Deus, não lutou, não reagiu, não tomou alguma atitude, ou até mesmo não fugiu? Porque como ele, como líder, como rei, por que que ele não tomou algo ali revolucionário e fez um motim e se levantou contra o governo? Por quê? A pergunta que não quer calar nossos corações é esta pergunta, e eu vou trazer essas respostas para você. Quem quer essas respostas aqui? A primeira coisa, que Jesus não desceu da cruz, por causa de quê, pastor? A primeira coisa, a primeira causa, porque que Jesus não desceu da cruz, ele não desceu, sabe por quê? Por causa dos teus pecados e das tuas enfermidades. Que se ele tivesse descido da cruz, você não teria sido curado e nem perdoado. Você estava perdido hoje nas garras de Satanás, lá nos infernos, queimando, gemendo, e se tivesse vivo, estaria debaixo dos pés de Satanás. Veja comigo aqui, ó, em Isaías capítulo de número 53, versículo de número 3, está dizendo o seguinte, ó: e era desprezado, é o que aconteceu na crucificação, o mais indigno entre os homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondia o rosto, era desprezado e não fizeram dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si, e nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Diga glória a Deus. Você não entendeu ainda? Vai entender agora. Por que que ele não reagiu? Por que que ele não se defendeu? Por que que ele não desceu da cruz? Ele não desceu da cruz, ele não reagiu, porque ele queria ver você vivo, ele queria ver você curado, ele queria ver você liberto, e nenhuma condenação vindo sobre você. Aquela cruz foi a tua salvação. Ele quer te curar, meu irmão. Ele não desceu para que você viesse ser curado, liberto e restaurado das forças de quem? De Satanás. Se Jesus tivesse descido da cruz, hoje você era uma pessoa doente, aflita, miserável, uma pessoa deprimida, uma pessoa sofrida. Por quê? Porque Satanás ainda estava te manipulando, humilhando você, e a sua vida era dele. Se Jesus tivesse descido da cruz, bye bye para você. Mas por causa que ele não desceu, hoje eu tenho vida e a tenho em verdade. Por quê? Porque ele me salvou naquele sofrimento. O mundo não entende, muitos não compreendem. Segundo motivo que ele não desceu da cruz foi para cumprir a vontade do Pai. Evangelho de João, capítulo número 6, versículo de número 38. Está dizendo o seguinte, ó, Jesus falando: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Versículo 40. Portanto, a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. A vontade do Pai é esta:
que todo aquele que vier a mim, todo aquele que confessar o meu nome, todo aquele que não se envergonhar de mim, todo aquele que Ele me deu nas minhas mãos para me cuidar, não morra, não pereça, não se perca, mas tenha vida eterna. Eu vim para salvar vocês, para mudar a história de toda a terra. Eu sou Jesus, o Salvador do mundo. A vontade do Pai é esta: todo aquele que nele crê não vai morrer, não vai perecer, porque Jesus está com ele, ligadinho. Eu estava conversando com o obreiro, e o obreiro pintando ali a porta, e ele veio falar comigo: pastor, não sei o que está acontecendo. Eu estava pintando ali a porta da igreja, e eu comecei a sentir uma sensação boa. Foi mesmo, é como se tivesse um obreiro, alguém perto de mim, e sabe, eu pintando, isso me deu uma alegria, uma coisa gostosa, uma paz no meu coração. E eu pintando, mas de vez em quando eu olhava, parecia que tinha alguém ali perto de mim, olhando o meu trabalho. Eu me senti bem, pastor. E eu falei para ele: essa pessoa não era obreiro não. Falei para ele: eram os anjos. Mas na verdade, não era nem os anjos, era o próprio Senhor Jesus. Olhando, você imagina o obreiro pintando a porta, tirando as pichação que os vagabundos de madrugada picharam, e lá pintando, fazendo a parte dele, e Jesus olhando ali, na porta da igreja, dizendo: é por aí, filhão, o caminho é por aí, meus parabéns, cuidando da minha casa, zelando, não é? Do meu templo, onde eu falo com os meus filhos. É isso que Deus quer. Quem tem Jesus não vai perecer. O terceiro motivo por ele não ter descido da cruz foi por causa do amor de Deus. Ele desceu na terra porque Deus, ele nos amou. Veja comigo aí, Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha a vida o quê? Eterna. Versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Alguém crê em Jesus aqui? Olha aqui para mim, Ele veio para te salvar, Ele veio para te libertar, Ele veio porque Ele precisava mudar a tua história. Você estava preso nas mãos de Satanás, você estava sofrendo nas mãos do inimigo, mas Ele veio porque Ele quer mudar a tua vida, mudar a tua história, mudar os teus caminhos em todas as áreas. Sabe por que sofreis? Você sabe por que muito não dá certo na vida? Porque não encontra o seu caminho. Pastor, eu preciso me encontrar. Eu preciso encontrar meu caminho. Eu preciso encontrar uma saída, pastor. Eu preciso encontrar uma solução. Só que o pior de tudo é que ele já sabe qual é a solução. Ele sabe qual é o caminho. Ele sabe qual é a saída. A saída é Jesus. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a porta. Disse: eu sou a porta da vida. Aquele que entrar por mim entrará, sairá e encontrará pastagem. Ele é a porta, Ele é a solução. Mas as pessoas o rejeitam. Se o Senhor Jesus, Ele viesse de novo à terra com outra missão diferente, os próprios evangélicos crucificavam Ele de novo. Se Jesus se manifestasse com outro plano, os próprios povo que sabe a história toda crucificava Jesus de novo. Você pensa que é fácil? Ele nos amou sem nós pedirmos. Ele morreu para nós ter vida sem nós estar exigindo que Ele morresse. Ele perdoou a nossa vida sem a gente merecer. A gente estava condenado, perdido no meio do pecado, afogado no meio das iniquidades. Mas é quando Ele estava lá na cruz, sabe, todo mundo acusando Ele, condenando Ele, chamando de falso profeta, Deus é burro, dizendo que Ele não prestava e que Ele não tinha poder.
Ele lá na cruz, ele olha para baixo, sem querer que ninguém peça, ele disse: Pai, perdoa, ele não sabe o que faz. Eles não sabem, Senhor. Em outras palavras, Jesus está dizendo: Senhor, eles não têm compreensão do que estão fazendo. Eles não sabem que eu sou teu filho. Eles não sabem, meu Pai, que eu estou aqui para salvá-lo. Perdoa, meu Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Morreu para que nós pudéssemos viver sem a gente exigir ou pedir. Nos amou sem nós merecermos. Nos perdoou sem querer que a gente pedisse perdão. Nos achou sem querer que nós fomos ao encontro dele. Ele desceu ao nosso encontro sem nós ir ao encontro dele. Um homem que aos olhos de muitos era indigno. Um homem que é lá do interior da roça, que não merecia respeito nenhum, que não merecia estar perto. Sabe o pior de tudo? Que quando o Senhor Jesus estava levando aquela cruz, multidões do lado, gritando, atirando pedra, cuspindo na sua cara, gente que pegava areia e jogava na cara de Jesus. O soldado, em vez de quando, chutava nas suas costelas e batia, ele caía com aquela cruz com a cara no chão, e se levantava, e ele não desistia, e ele não chorava, e ele não se entregava de maneira nenhuma. Sabe por quê? Porque se Jesus parasse, jogasse aquela cruz e saísse correndo, a nossa vida estava perdida com Satanás. Muitos pastores pregam e muitos teólogos ensinam que toda vez que ele caía, que ele pegava aquela cruz de novo, ele olhava para frente ali, ofegante, não é? Respirando, gemendo com tanta dor, sangrando muito, todo inchado. Mas quando ele olhava para frente, para o Gólgota, ele via eu e você. Ele via a nossa salvação. Ele via uma luz para nós, e por isso ele não desistia. Sabe qual era a pior dor do coração do Senhor Jesus? Foi ver que naquela multidão ninguém se manifestou para salvar ele. Cadê os cristãos daquela época? Cadê o povo que ele curou? Cadê o povo que ele ensinou? Cadê os discípulos que estavam com ele? Ninguém no meio da multidão estava ali, que quando Jesus caiu, correu e lutou por ele, lutou com os soldados e levantou Jesus. E levanta, Jesus, eu estou aqui, eu não vou te abandonar, eu vou contigo até a cruz. Só a mãe dele que estava ali, porque os soldados permitiam, como a imagem materna, permitia ir até ele enxugar o sangue que estava impedindo que o Senhor Jesus enxergasse. Mas ninguém no meio da multidão gritava a favor de Jesus. Ninguém no meio da multidão fazia esforço para ir até o Senhor Jesus e levantar ele e defender ele. Ninguém fazia nada por ele. Agora a pergunta é diferente de hoje? Nós somos diferentes daquele povo? Somos melhores do que aquele povo? Não somos, não. Se for perguntar o que é que você está fazendo por Jesus, poucas pessoas vão responder. Agora pergunta o que é que ela quer de Jesus. Ela vai dar uma lista desse tamanho do que ela precisa de Jesus, o que é que Jesus precisa fazer por ela. Mas pergunta para ela: você pode fazer isso por Jesus? Ela vai dizer: não, não posso fazer. Se perguntar até para ela, como falei naquele domingo atrasado, você quer entregar a vida para Jesus? Ela vai dizer que não quer entregar a vida para Jesus, mas ela quer os milagres de Jesus. Agora vamos ser inteligentes. Se a pessoa não quer Jesus e ela não precisa de Jesus e ela não quer entregar a vida para Jesus, então o que é que ela está fazendo dentro da casa de Jesus? O que é que ela está fazendo aqui no local onde só se fala de Jesus, onde só prega a sua palavra, onde só ensina o seu amor? O que é que ela quer? Estou enganando o pastor, está enganando a Deus. Não, ninguém engana o pastor, ninguém engana a Deus, está enganando a si mesmo, está se perdendo, está sendo mentiroso para ele mesmo. Nós temos que mudar os nossos conceitos. Aquele povo fizeram um erro gravíssimo, chamaram de falso profeta, mandaram descer da cruz, achando que ele tinha poder. Só que quando Jesus, por não ter ninguém para ajudar, chegando lá na cruz, crucificaram, todo mundo zombando, mas balançando a cabeça, fazendo sinal de negação, que ele não tinha como ajudar ninguém.
todo mundo desacreditou nele. O ladrão da cruz, um que estava lá, dizia: ei, tu és filho de Deus, salva ti, salva nós mesmos, tu lá tem poder, tu não é Cristo não, tu é um falso profeta. E Deus, para consolar Jesus, toca naquele ladrão da cruz, no outro, olha para o outro ladrão e diz: olha, se fosse você, eu não falaria isso. Nós estamos aqui porque nós merecemos, nós fizemos por merecer. Mas este, que mal tem? Ele não fez nada para ninguém, não tinha ninguém por ele, não tinha ninguém a favor dele, não tinha ninguém ali que defendesse ele. Mas aquele ladrão olhando para Jesus dizendo: não, nós estamos errados, esse homem é justo, esse homem sim é o Salvador do mundo, ele sim é Jesus. O ladrão conseguiu ver uma coisa que a multidão não conseguiu ver. A multidão olhava para um homem mutilado, fracassado, sangrento, não é? Olhava para um homem sem força, sem ter qualidade para lutar, raquítico, fraco. Mas aquele ladrão da cruz olhou para Jesus e ele viu o Salvador do mundo, ele viu a salvação da sua alma e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Foi imediato. E Jesus, olhando o maninho na cabeça, olhou para o ladrão e disse: olha, filho, ainda hoje estarás no paraíso comigo. Eu não sei qual é o teu ponto de vista de Jesus, eu não sei como você enxerga Jesus, eu não sei o que é que você pensa de Jesus, mas eu tenho um pensamento de Jesus. E sabe qual é o meu pensamento? Que eu não vivo sem Ele, que eu dependo dele, que se ele retirar de mim eu morro. Ele disse na sua palavra que todo aquele que estiver em mim, não é, dará fruto, mas se me deixares morrereis. Você não consegue viver sem Jesus. Você acha que você está vivo hoje por causa da tua santinha? Você acha que você está vivo hoje por causa da tua falsa religião, da tua macumba, da tua sabedoria? Você acha que você está vivo hoje por causa dos teus amigos, da tua experiência de vida, por causa do teu trabalho? Você está vivo hoje por causa da tua família que lutou por você? Não, não. Você está vivo hoje, cheio de saúde, está aqui nesse lugar por causa de um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré, que luta por você, meu irmão. É por causa dele que você está aqui nessa noite. Jesus disse: aquele que tem a mim tem a vida, mas aquele que não tem a mim tem a condenação, tem a morte, está perdido. Está na hora de a gente reconhecer esse cuidado de Jesus por nós, deixar de ser pecador miserável. Quando você tentar fazer as coisas erradas, lembra do sacrifício de Jesus, lembra lá da cruz, lembra que a sua vida hoje, a tua saúde hoje, o teu emprego, a tua família hoje, tem hoje por causa da morte de um homem que morreu sem que você mereça ou pedisse para que ele morresse para te salvar. Toda vez que você peca, você está crucificando o Senhor Jesus de novo. Toda vez que você faz coisa errada ou pensa coisa ruim, você está envergonhando aquele herói, o nosso rei, está envergonhando Jesus aqui na terra. Toda vez que você anda por caminho errado, você envergonha o Pai com as tuas obras. Eu sei disso e não vou mentir. Tem momento na nossa vida que o rei olha para alguns de nós, ele coloca a mão no seu rosto com vergonha de pessoas no meio de nós aqui, metida gostosão, metida inteligente, sabe tudo, sendo que no fundo não sabe nada. A pessoa que é inteligente, ela tem a sabedoria. E quem é a sabedoria? Jesus. A sabedoria de Deus é um homem chamado Jesus. Quem tem sabedoria tem Jesus, é nos pés dele. Não é um dia, eu quero Jesus, e ele recebe Jesus, mas no outro dia está andando de braços dados com Satanás. Isto não é andar com Jesus. Andar com Jesus é ter um caráter puro, simples, humilde, e ter um caráter que ama, que perdoa, que zela e que trabalha em prol da palavra. Andar com Jesus é ter qualidade, transformação, é ser perfeito, é ser moderado. Andar com Jesus é andar nos pés dele, dizendo glória a Deus, aleluia. Diga glória a Deus. Isso é andar com Jesus. Esta palavra que muitos chamam de palavra da cruz
tem um poder de salvação. Uma certa vez na Inglaterra, escuta essa história. Na Inglaterra perseguiam os cristãos. E quando eles pegavam os cristãos, eles prendiam num quarto, juntavam logo um monte e matavam tudo de uma vez. Existia um homem grande naquela época, conhecido por mutilador, matador de crentes, matador de evangélicos. Ele era estrupador. Ele era um homem grande, forte, com a cara feia, uma cara de mal, gigante. E ele, quando entrava ali naquela sala onde só tinha evangélico, ele estrupava todas as mulheres, pegava as criançazinhas pelo pescoço, levantava para o ar e matava enforcada. E os homens, ele matava só de uma porrada só. Ele era gigante, era o terror da Inglaterra. Até que um dia foi preso uma meia dúzia de evangélicos, e no meio tinha uma jovem de 15 anos. Na hora que estão lá no quarto, manda o mutilador entrar, manda o matador entrar, e aquele homem grande, com aparência feia, maligna, aquele homem com coração mau, ele entra na sala. E de repente, todo mundo que está na sala, os evangélicos, começa a olhar para ele e começa a gritar: monstro, você é um animal, você vai para o inferno. E todo mundo começa a acusar. E aquela jovem sentada, assustada, olhando para aquele homem grandão, e o homem grandão chegando e dava uma porrada num e porrada no outro, e você vai gritando: animal, Satanás, Deus é burro, e começar a gritar e acusar aquele homem. Mas de repente, aquele homem lá grandão, indignado, batendo nos crentes, aquela jovem corre e toma a frente do homem e começa a passar a mão no rosto dele, dizendo: você é lindo, você é maravilhoso, você é um homem excepcional, eu consigo ver em você, você tem um coração tremendo, a sua alma é pura. Você não quer fazer isso com a gente? Você não quer matar? Você não quer me estrupar? Olha, eu te amo e Jesus te ama também. Você é uma pessoa especial. Ele morreu naquela cruz, não foi só para salvar nós, não, lhe enganaram. Ele morreu naquela cruz para salvar você. Você não é um monstro, coisíssima nenhuma. Você não é um matador, um perverso, como eles dizem. Você é uma alma preciosa, um tesouro de Deus. Você não quer fazer isto? E aquele homem que estava com um pau na mão, ele começa a baixar o pau, ele começa a sentir sensibilidade no coração dele, ele começa a sentir algo tomar de conta do coração dele. Ele começou a pensar: peraí, ninguém nunca disse que eu sou bonito, ninguém nunca disse que eu sou especial, ninguém nunca disse que eu tenho um coração bom, e essa jovem consegue ver, é verdade. Eu não quero matar vocês, eu não quero estrupar ninguém. Eles só façam o que eles mandam, por me rejeitar por causa da minha aparência, por me chamarem de monstro. Então eu tenho que bancar aquilo que eles acreditam que eu sou. E ele parou, e aquele homem gigante, feio, com a cara de mau, matador, ele resolve entregar a vida para o Senhor Jesus. Enquanto os outros crentes acusavam, aquela jovem viu algo diferente nos olhos daquele homem. Uma alma especial, uma alma linda, bela, maravilhosa, que não queria fazer aquilo. Os outros acusavam, e não foi assim com o Senhor Jesus? Todo mundo acusando, gritando, chamando de Deus Zebu e falso profeta. Mas tem um homem ali que olhou para Jesus mutilado, com a cara feia, inchada, espancada, todo sangrento, conseguiu ver a alma do Senhor Jesus, linda, perfeita, maravilhosa, pura e cheia de graça. Diga glória a Deus. Aquele homem se converteu. No mesmo dia que ele se converteu, que ele foi para a igreja, o testemunho foi grandioso. E os perseguidores não aceitaram, foram lá na tentativa de matar ele e não conseguiram, meteram fogo na igreja. E para completar, ele fugiu, escapou com a sua família. E quando ele chega em casa, ele pega a sua esposa, os seus 3 filhinhos e foge. Mas os assassinos vão atrás dele. Chegam lá, mete fogo na casa dele, queima tudo, e ele escapa no meio do mato da Inglaterra, no frio terrível. Ele não negou o Senhor Jesus, não negou de maneira nenhuma. E conta-se a história, isso é verdadeiro, não é brincadeira não, que encontraram ele em outras cidades, pregando a palavra. Já cuidava de uma pequena congregação,
aquele homem feio, um monstro, aquele homem mau, ele agora era um servo de Deus, contando o seu testemunho, pregando a palavra e ganhando muitas almas para o Senhor Jesus, almas que ele matou. O final da história, pegaram o homem grande, levaram ele para um quarto, e assim como ele fazia com os evangélicos, fizeram com ele. E além de fazer isso com ele, segundo os testemunhos reais, dizem que iam cortando ele junta por junta, dizendo: nega esse tal de Jesus e volta a trabalhar com a gente. E ele dizia: eu não nego. Nega, senão nós vamos cortar você todinho. E mutilaram aquele homem, assim como ele mutilava os evangélicos, mutilaram ele, mas ele morreu perdendo as forças, dizendo: eu não nego Jesus, eu encontrei a vida, eu encontrei a liberdade, eu encontrei a luz, eu encontrei o caminho, eu encontrei a salvação, eu morro por este homem e eu não nego ele de maneira nenhuma. E não negou e morreu, e a família dele se salvou. Diga glória a Deus. A pergunta é: você faria isso por Jesus? Você que não tem coragem de entregar um panfleto dentro do ônibus? Você que não tem coragem de pregar para tua esposa, para o teu esposo? Você que não tem coragem de exortar o teu filho, dizer que Jesus o ama? Você teria coragem de fazer isso por Jesus? Muitas vezes não tem coragem de evangelizar, vir ajudar na igreja, que não tem coragem de levantar a mão e dizer: pastor, eu vou dar um tijolo para tapar aquele buraco. Você? A pergunta é: amamos ou não amamos o Senhor Jesus? Te prepara que o anticristo está aí. E o anticristo, ele vai colocar à prova muita gente, ele vai desmascarar muita gente, ele vai envergonhar muita gente. Eu sou crente. Na hora que o anticristo apertar, você vai ver que não é um crente. Lá em Isaías tem uma profecia, diz: olha, tem muitos falsos irmãos no meio de vós, irmãos que diz que tem paz, mas se você apertar ele, sai uma víbora de dentro dele. Vai descobrir, assim como o Senhor Jesus falou para os fariseus: fariseus hipócritas, vocês por fora são bonitinhos, são ordenados como um túmulo, não é? Que por fora é cheio de flores, bonito, pintado, mas por dentro vocês são um bando de ossos podres, que não tem valor algum. Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. E a pergunta é: se você tem tanto valor para Jesus e sabe disso, por que você não recebeu Ele ainda como Salvador? Quem acha que precisa de Jesus? Você que ainda não entregou a tua vida para Jesus, está na hora, irmão. Está na hora. Então, se você não quer Jesus, o que é que você está fazendo aqui? Pega o beco, irmão. Aqui é lugar para quem quer Jesus. Aqui é lugar para quem quer andar com Ele, quem quer ser curado, liberto, restaurado. Pastor, o senhor está sendo duro. Não é tempo mais de brincar, não é tempo de estar adulando ninguém, fazendo festa. Não é tempo não. Ou você recebe Jesus, ou simples e objetivo, você vai para o quinto dos infernos. Nada vai dar certo na sua vida, e as maldições hereditárias vai lhe alcançar, porque só quebra as maldições quem tem Jesus. Eu quero chamar aqui na frente só quem quer o Senhor Jesus, que reconhece que precisa dele. Vem cá.